Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje nós vamos tratar sobre a Lei 10.520, que tratou sobre o pregão. Para a aula de hoje, a gente sugere que as aulas sobre a Lei 8666 já tenham sido assistidas. Por quê? E a gente já vai ver logo depois. Porque muito da Lei 8666 deve ser utilizada para a compreensão do pregão. Embora nossas aulas se pautem pelas leis, porque as leis se aplicam a todos os entes federativos, alguns aspectos do decreto 5.450 de 2005, que é a regulamentação do pregão eletrônico, uma espécie de pregão, né, pregão eletrônico para a União, a gente vai mencioná-la porque a melhor regulamentação é a mais utilizada também. Então, vamos começar, né? O que é o pregão, né? O que é a noção introdutória? O pregão é uma modalidade de licitação destinada à aquisição de bens ou serviços comuns, na qual os interessados que tenham apresentado as melhores propostas poderão oferecer novos lances para ser proclamado vencedor. Difícil a gente sair a palavra, mas vamos em frente. O pregão é uma nova modalidade de licitação. A gente não vai poder utilizar, é uma lei específica, então a gente não vai poder utilizar todas as denominações da Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, embora ela seja de aplicação subsidiária, né? De acordo com a sistemática da Lei 8666, todavia, a gente poderia classificar o pregão, seja ele presencial ou eletrônico, como uma modalidade de licitação do tipo melhor preço. E isso está expresso no artigo 2º do Decreto 5450 de 2005, que regulamentou o pregão eletrônico para a União. Então, o pregão na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feitas à distância em sessão pública por meio de sistema que promova a comunicação pela internet, né? Essa última parte é ligada ao pregão eletrônico, né? Pois bem, então a gente tem que lembrar da Lei 8666 as modalidades: convite, tomada de preços, concorrência, e o pregão é uma nova modalidade, e é uma modalidade do tipo melhor preço, né? Lembra, os tipos de licitação: melhor preço, preço e técnica. Não, o pregão ele vai trabalhar apenas com o preço. Vamos por partes, né? Para compreender o pregão. É uma lei curta, se cair, a gente tem que acertar a questão na prova. Competência legislativa. Competência é da União. A gente retorna à Constituição, artigo 22, inciso 27, que vai falar que é da União a competência privativa para estabelecer as normas gerais sobre licitações e contratos. Ela trouxe uma lei específica para uma modalidade nova, então ela usou sua competência. A lei do pregão é considerada uma lei nacional, aplicável para os demais entes. Esqueça toda a discussão anterior à lei sobre se outros entes, se a própria União poderia regulamentar o pregão sem o respaldo de uma lei. Chegou a lei, essa discussão acabou, a lei é de 2002. Então, de lá para frente, não teve mais problema. A União ela utilizou a sua competência legislativa para estabelecer uma lei nacional com as regras gerais do pregão. Né? Então é isso, ela é uma lei nacional e ela vai prever a aplicação subsidiária da Lei 866 de 93. Quando entrou em vigor o pregão, buscava-se, já sabia das dificuldades que a Lei 8666 causava em razão das suas formalidades, do excesso de formalidades, dos seus procedimentos, e buscando uma modalidade mais ágil, veio a lei para criar o pregão muito mais simplificado. Mas a lei do pregão ela vai utilizar para suas definições, para diversos aspectos, as definições, as regras, os requisitos da Lei 8666. Então, a Lei 8666 se aplica subsidiariamente por determinação expressa do artigo 9º. Objeto do pregão. Vamos lá. O artigo 1º vai falar: para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regido por esta lei. Então, olha só,
O pregão, diferentemente da sistemática da Lei 8666, ele não vai trabalhar com preço para ser adotado ou não como modalidade. Por quê? Porque na Lei 8666 a gente diferenciava as modalidades de licitação em razão da estimação do preço, da faixa de preço. Então, as licitações com menor valor seriam realizadas por convite, depois poderiam ser por tomada de preço e depois por concorrência. No pregão, não. Sempre, e eu disse sempre, que a administração pública buscar por bens e serviços comuns poderá utilizar a sua modalidade, né? Essa modalidade pregão. Uma pequena ressalva: a União transformou como regra para bens e serviços comuns a utilização do pregão eletrônico, independentemente dos valores. Então, uma licitação que poderia ser realizada por convite, que poderia ser realizada por tomada de preços, ela vai ser realizada por pregão eletrônico na União como regra. O pregão ele é muito prestigiado porque ele permite uma concorrência muito maior. Isso já foi objeto de muitos questionamentos. As provas de concurso não costumam entrar nesses meandros, mas pequenas cidades, economias locais se sentiram prejudicadas e se questionavam se elas poderiam ou não validar a não utilização do pregão, principalmente do pregão eletrônico. E daí os órgãos de controle, né, os tribunais de contas, normalmente eles têm uma preferência pelo pregão eletrônico, porque ele permite, mais difícil de ocorrer combinações entre os participantes ou entre a comissão de licitação. Ela permite uma amplitude maior, então o preço normalmente é menor e, infelizmente ou felizmente, nas leis de licitação e contratos prevalece, há uma preferência enorme pela aquisição de um bem ou contratação de serviço pelo menor preço, e o preço é muito mais importante às vezes do que a qualidade, do que a diferença na prestação do serviço. Então vamos lá. Quem cabe a definir o que é um bem ou serviço comum, né? A definição de bem ou serviço comum cabe ao setor técnico do órgão licitante. Por que eu estou afirmando isso? Porque se eu começar a exemplificar o que seria um bem ou serviço comum, eu teria que, junto da exemplificação, tratar das suas exceções. Gosto de mencionar um exemplo mais simples, assim, para mim, e mais claro do que seria um bem comum, seria uma caneta. Então, uma caneta, ela é um bem comum? Em regra, sim, né? Se a administração pública for adquirir canetas esferográficas, azul, ou preta, ou vermelha, normalmente o pregão vai ser a modalidade possível. Por quê? Porque é um bem comum. Pode ser que não. Pode ser que uma simples caneta seja uma caneta muito especial que não possa se enquadrar no pregão. Uma caneta para uma premiação, uma caneta com uma série de requisitos, rebuscada, pode ser. O setor técnico deve afirmar. Não devemos nós ficar imaginando, isso é bem um serviço comum. Não, o setor técnico vai falar o que é o bem ou serviço comum. O que causa alguma controvérsia, não é mais controvérsia porque já está meio pacificado, mas alguma dúvida, são obras e serviços de engenharia. Obra não está em bens e serviços comuns, certo? Isso tranquilo. E serviços de engenharia podem ser comuns? A resposta é que sim, né? Os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, inclusive, tem súmula a respeito disso. Ele fala que os serviços de engenharia eles podem ser classificados como comum, desde que o setor técnico informe que aquilo, embora seja um serviço de engenharia, seja comum. Existem serviços de engenharias que são extremamente simples, né? Instalação de ar-condicionado, pintura de uma parede. Então, quem vai definir se isso é simples ou não, se isso é comum ou não, é o setor técnico. O que é importante para a gente? O que não pode ser objeto do pregão, né? E aqui o parágrafo único, né, do artigo 1º, ele vai falar, né, que o que são bens e serviços comuns para fins e efeitos desse artigo, né, aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. Então, padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. Quem vai falar o que é o padrão de desempenho e qualidade
objetivo, de acordo com as especificações usuais do mercado, é o setor técnico. Mas o que não pode ser objeto do pregão porque não é um bem ou serviço comum. O Tribunal de Contas da União, ele tem uma jurisprudência tranquila de que a modalidade de pregão não é aplicável à contratação de obras de engenharia, locações imobiliárias e alienações imobiliárias, né, ou alienações em geral, sendo permitida a sua adoção na contratação de serviço comum de engenharia. Então, obras de engenharia, locação imobiliária e alienação não pode ser feita por pregão. Pregão presencial e pregão eletrônico. A lei do pregão, a lei 10.520, ela não diferencia, ela trata do pregão. Muitos atribuem a elas apenas o pregão presencial, já que ela define o que é o pregão presencial e faculta que seja realizado na forma eletrônica, né? Qual a diferença entre o pregão presencial e o pregão eletrônico? O pregão presencial é uma espécie de pregão, e o pregão é uma modalidade de licitação, é uma espécie de pregão realizado em sessão pública, realizada no local e hora designados. E o pregão eletrônico? O pregão eletrônico é uma espécie de pregão realizado em sessão pública, feita à distância por sistema que promova a comunicação pela internet, no local e hora designados. Veja, a única diferença entre as minhas definições que eu trouxe aqui de pregão presencial e pregão eletrônico é que o local e hora designados, e principalmente o local, ele vai ser um local virtual, né? Vai ser feito por um sistema que promova a comunicação na internet. Porque o pregão presencial ele é feito num local público físico, né? As pessoas vão lá, os licitantes vão lá, eles vão acompanhar o pregão fisicamente, enquanto no pregão eletrônico tudo é feito através da internet. Veja, hoje, inadmissível pensar que a administração tenha que fazer todos os atos com pessoas físicas. No final dos anos 90 não era assim, a internet ainda não era o que é hoje, né? Em 20 anos muito mudou. Então quando o pregão começa a ser discutido no Brasil, o pregão ele vem com uma modalidade presencial. E só na década passada que ele se firma com uma modalidade eletrônica, uma modalidade pela internet. Quais foram as principais inovações em relação à Lei 8666? A lei do pregão ela veio complementando, né, a lei 8666, trazendo uma modalidade mais simplificada. Então, a grande inovação da lei do pregão em relação à lei 8666 foi a inversão de fases. Na lei 8666, primeiro se verificam os requisitos de habilitação e se perde um grande tempo com muitos candidatos, talvez, verificando se eles preenchem os requisitos de habilitação, para depois, dentre os habilitados, abrir as suas propostas e verificar qual é a que oferece o melhor valor. Na lei do pregão, não. A gente vai ver isso nos procedimentos. Primeiro vem a fase de lances, a fase das propostas. Só vai verificar o requisito de habilitação do vencedor. Por que a gente vai verificar todos os outros requisitos de habilitação se, para nós, o que interessa é que o vencedor tenha a melhor habilitação? Mas a preocupação da Lei 8666 era outra, né? Mas e se a pessoa ganha e não é habilitada? Realmente, só devia ganhar quem já está previamente habilitado. O pregão não, a lei do pregão trabalha com uma presunção, até porque a parte se compromete a estar habilitada e vai estar sujeita a penalidade caso depois ela seja considerada inabilitada. Vedação à exigência de garantia da proposta. A modalidade pregão, ela buscava dar maior celeridade ao procedimento licitatório. Então, ela foi vedada a exigência de garantia da proposta, o que é algo facultativo na Lei 8666. E as punições são mais severas e padronizadas. Veja, enquanto a Lei 8666 traz todo um capítulozinho lá para explicar quais punições são possíveis, para qual tipo de penalidade, a Lei do Pregão, que se utiliza dessas regras da Lei 8666, ela definiu no artigo 7º, como seria a punição. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de maneira idônea ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal e Município. Será descredenciado no SICAF ou no Sistema de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso 14 do artigo 4º dessa lei, pelo prazo de até
5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais combinações legais, né? As multas previstas no edital e no contrato e todas as punições, elas seguem as regras da 8666. Só que aqui na lei do pregão não foi diferenciado qual dessas condutas acarreta o descredenciamento do SICAF, né, pelo prazo de até 5 anos. Né, o que equivale a uma suspensão do direito de participar das demais licitações por até 5 anos. Então, a lei do pregão ela unificou o tratamento. O edital vai definir exatamente como se aplicam a lei 8666, as punições da lei 8666 e as punições da lei do pregão. Agora a gente vai falar sobre registro de preço. Registro de preço não é uma modalidade de licitação. A modalidade de licitação ela adotada vai ser concorrência ou pregão, né? Mas o registro de preço é uma forma de contratação da administração que inclusive já era prevista na 8666, mas que hoje é realizada principalmente através do pregão eletrônico, né? Até porque o pregão eletrônico virou regra para bens e serviços comuns. Então o registro de preço, o sistema de registro de preço poderá ser adotado nas seguintes hipóteses. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas de governo. Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Então, nessas 4 hipóteses, a administração ela precisa contratar ou com frequência, ou ela precisa realizar uma licitação só para vários órgãos. Então, ao invés de realizar vários procedimentos licitatórios, ela realiza um procedimento licitatório fixando um preço que vai constar da ata de registro de preço e daí o vencedor estabelecendo um preço para determinado bem ou serviço, ele vai poder disponibilizar a contratação de acordo com a estimativa prévia do órgão licitante. Então, por exemplo, vamos imaginar que a União ela decide fazer um programa e ela vai fornecer kit escolar para todas as escolas municipais, estaduais e federais, né? Todos os estabelecimentos de ensino de qualquer ente, ela vai oferecer um kit. Só que assim, quem fornece o kit para o município é o próprio município. Quem fornece para o Estado é o Estado. Quem fornece para a União é a União. O que ela faz? Ela monta um registro de preço, estimando a quantidade de kits necessários, e ela vai permitir que o Estado, o município, participe dessa licitação, embora ele não realize o procedimento licitatório, mas ele consiga contratar e adquirir esse bem que já foi licitado. Isso é hipótese para vários órgãos. Por exemplo, a administração, eu volto ao exemplo das canetas, a administração pública ela precisa comprar canetas. As repartições elas precisam de caneta, né? Os servidores públicos que trabalham nessas repartições precisam de canetas. Quanto que ela precisa de caneta? Ela precisa de muita caneta durante o tempo, só que ela não sabe exatamente a demanda. Então, às vezes, pode ser uma demanda maior num determinado mês, no outro mês menos. Então, o que ela faz? Ela registra, ela insere, realiza um procedimento de licitação para inserir um valor para a caneta e vai consumindo a caneta de acordo com a sua necessidade. Por que eu falo que ela vai consumindo de acordo com a sua necessidade? Porque o sistema de registro de preço, a ata de registro de preço, ela admite ela admite uma fixação de preço sem uma obrigatoriedade de consumo de unidades, mas para aquele preço ser fixado exigiu uma estimativa de consumo. Então o limite da ata de registro de preço é uma estimativa de consumo. Então ela vai consumindo dentro daquela estimativa onde o contratado, né, aquele que está na ata, aquele que figura como na ata, como vencedor, ele é obrigado a fornecer dentro daquela estimativa, e ela vai consumindo até encerrar todas as quantidades disponíveis, quando ela vai poder realizar um novo procedimento. É preciso tomar um pequeno cuidado, não vai dar tempo da gente tratar mais sobre a ata de registro de preço. Aqueles que forem realizar concursos mais específicos para a administração pública, para órgãos de controle, devem dar uma olhadinha no problema da carona nas atas de registro de preço,
que a carona basicamente, assim, bem rapidamente, quando um órgão que não participou daquela estimativa da data de registro de preço resolve participar e consumir, e daí ele vai causar uma série de problemas, porque ele pode esgotar a quantidade, ele pode concorrer com quem participou. Dê uma pesquisada na internet, tem bastante material facilmente encontrável e muito bons, né? Muitas decisões dos tribunais de contas sobre a carona. Voltando ao pregão, né? O procedimento do pregão. O pregão ele vai ter também procedimentos preliminares. Quando a gente viu o procedimento da Lei 8666, na aula específica, o procedimento se iniciava com a abertura do processo específico para a licitação. Tudo que tinha sido feito antes eram procedimentos preliminares. O pregão também ele tem esses procedimentos preliminares. Um dos mais importantes, específicos, é o credenciamento no sistema eletrônico, que é válido apenas para o pregão eletrônico. Por quê? Porque todos os interessados em participar da licitação e a administração pública, né, aqueles servidores, o pregoeiro, todo mundo tem que se credenciar num sistema específico, porque ele acontece no ambiente virtual, ele acontece na internet. Então, um dos procedimentos preliminares do pregão eletrônico é o credenciamento desse sistema eletrônico, desse local que vai acontecer todo o procedimento do pregão. E a inscrição no registro cadastral, que é algo facultativo, que os licitantes eles previamente atestam os seus requisitos de habilitação perante a administração pública. Vamos lá. Fase preparatória do pregão. Né? Na Lei 8666 se utiliza fase interna e fase externa. A fase preparatória equivale à fase interna da Lei 8666, só que ela utiliza a fase preparatória. Então, no pregão, a gente trabalha com fase preparatória do pregão. No que consiste a fase preparatória? E se a Lei 8666, e na aula específica do procedimento da Lei 8666, ela é bem confusa, ela não é didática, porque ela vai e volta, você precisa ter uma compreensão muito boa dela por um todo para entender cada etapa do que ocorre, porque a definição de alguns documentos, alguns requisitos que estão em algumas fases, estão lá no começo da lei, então você tem que ir, voltar, ir, voltar e voltar. A lei do pregão não, até porque ela não traz muitas definições, ela é bem linear, então dá para entender cada etapazinha e a gente vai indo até o final do pregão. Então a fase preparatória, a autoridade competente justifica a necessidade de contratação e define o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções, tudo começa já com essas informações preliminares. A definição do objeto deve ser precisa, suficiente e clara, vedada especificação que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso 1º deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como orçamento, elaborado por órgão da entidade promotora da licitação, dos bens e serviços serem licitados. A autoridade competente ainda designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e a sua respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, entre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade, sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Veja, como o pregão é mais dinâmico, tanto o pregoeiro como a sua equipe de apoio que vai fazer o julgamento, vai conduzir o pregão, eles têm que ser extremamente bem preparados, exige-se um certificado próprio deles e eles vão ter a percepção de quando houver uma irregularidade. Então a equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes do cargo efetivo ou emprego de administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Aqui não há requisitos numéricos como na Lei 8666. No âmbito do Ministério da Defesa, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio podem ser militares, o que faz todo sentido, né? Daí voltando. Agora, encerrada essa fase interna, que é bem mais simples, né, do que na Lei 8666, né, a fase preparatória do pregão, ela tem uma compreensão muito mais fácil do que a fase interna da Lei 8666, a gente vai para a fase externa. Né? Aqui a denominação foi igual. E a fase externa, tal como na Lei 8666, se inicia com a publicação do edital.
Olha só, a convocação dos interessados, né, e os incisos eles estão na sequência. A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local e, facultativamente, por meios eletrônicos que conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação, de acordo com o vulto da licitação, o jornal de grande circulação. Então, primeiro, na Lei 8666, se fala em publicação, né, também de resumo e aviso, né, indicando onde vai ser, mas no Diário Oficial, em jornal, na repartição. No pregão eletrônico, não. É no Diário Oficial e só se ele não existir no jornal de circulação local. Facultativamente no meio eletrônico e daí é obrigatório no jornal de grande circulação conforme o vulto da licitação. Depois do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, os dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Né? É publicado só um aviso, mas qualquer interessado pode consultar a íntegra do edital de licitação. Né? Do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 1º do artigo 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso. Né? O edital de licitação do pregão ele é muito semelhante a qualquer outro edital de licitação. Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta. Então, qualquer pessoa que deseje, ela pode obter a cópia do edital e do respectivo aviso. O prazo para a apresentação das propostas, contados a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Então, sempre que tem um prazo, a gente guarda, né? Esse prazo é diferente dos outros prazos, das demais modalidades de licitação, que trabalha com 40, da Lei 8666, que trabalha com 45 dias, 30 dias, 15 dias, 5 dias. Aqui é 8 dias. Então, pregão eletrônico, 8 dias. Né? Então, Lei 8666 trabalha com múltiplos de 5. A lei do pregão trabalha com 8 dias. Né? Lembra muito a comparação com o CPC e com as regras de prazo da Justiça do Trabalho, né? Um prazo de 8 dias. Né? Não entendo muito de direito do trabalho, não vamos entrar nesse aspecto. Né? Mas a lei do pregão, 8 dias. Lei 8666, 5, 15, 30, 45. No dia, hora e local designado, será realizada a sessão pública para recebimento das propostas. Né? Dia, hora e local, que podem ser físicos, ou local, né? Pode ser físico ou um ambiente virtual. Para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas para a prática de todos os demais atos inerentes aos certames. Então, primeiro se comparece para quê? Para recebimento das propostas. Primeira fase é o recebimento das propostas e por isso a inversão de fase em relação ao 8666, em que primeiro se recebia as propostas de habilitação, mas primeiro se verificava a habilitação. Então, aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade da proposta com o requisito estabelecido no instrumento convocatório. A proposta ela não vem só com o preço, ela vem com uma série de outros requisitos exigidos no edital. Então, primeiro, confere-se que a proposta está ok, que ela atende todos os requisitos do edital e classifica-se de acordo com o seu preço. E daí? Depois que todo mundo está com as propostas validadas e classificadas, inicia-se no curso da sessão. O autor de valor mais baixo das propostas com preços até 10% superiores àquelas poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Então, ou seja, classificaram as propostas. Todas atendem os requisitos do edital e daí vamos verificar o valor das propostas. E pregão trabalha com preço. Ele busca o menor preço, por isso são bens e serviços comuns. Então, no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preço de até 10% superiores aquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos. Então, daí começa a fase de lances do pregão e a grande diferença dessa modalidade licitatória. Então, estão classificados, todos aqueles lances que ficaram dentro desses 10% vão poder, aqueles licitantes vão poder ofertar lances sucessivos buscando o menor preço. E daí vai começar uma competição. Então, se por uma caneta eu ofereci R$1 e alguém ofereceu R$1,05, ele vai poder oferecer essa caneta
por 50 centavos. E daí aquele que ofereceu por R$1, que está participando da disputa, pode oferecer por 49 centavos e o outro por 48 centavos, até que a administração consiga o menor preço. E por isso são bens e serviços comuns, e por isso o pregão ele propicia uma disputa ao vivo pelo menor preço. Vamos lembrar aqui que, além desses 10%, nas regras de preferência da Lei Complementar 123, o Estatuto da Microempresa da Empresa de Pequeno Porte, então as MEs e as EPPs, elas vão poder participar dessa disputa, né? E aqui, essa disputa, esses 10%, é o denominado empate ficto, né? Então, dentro do empate ficto vai começar a disputa. E aquelas MEs e EPPs que se encontrarem nessa situação de empate ficto, elas vão ter uma vantagem extraordinária, né? Dentro dos 5% maiores ao melhor preço, elas não participam derrubando os preços igual a todas as outras, porque elas podem ficar com o preço até 5% mais elevados, que encerrado o pregão, ela vai ter a chance de cobrir a melhor proposta. Vale sempre, né, a leitura dos artigos 44 e 45 do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, né, da Lei Complementar 123 de 2006, para entender exatamente, também é bem didático, como funciona essa proposta e cobrir o lance e o direito de contratar, né? Daí vamos lá. O nono inciso: não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, que são aqueles 10% em empate ficto, não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Então, para que o pregão dê certo, para que aquelas fases de lance que podem derrubar os preços funcionem, além de prever que todos aqueles que estão dentro dos 10%, número ilimitado de licitantes, estão dentro daqueles 10%, que estão em situação de empate ficto com o vencedor, caso não existam, né, alguém ofereceu um lance muito maior, uma proposta muito maior logo de cara, até o máximo de 3, né, então os outros 2... que vem em seguida, ainda que sejam superiores a 10%, a diferença da sua proposta inicial, poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos, qualquer que seja o preço oferecido inicialmente, né? Para julgamento e classificação da proposta, será adotado o critério de menor preço. Então, o critério para a definição da proposta, quando começou as fases de lances, é o critério do menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital, que já foi objeto de apreciação na proposta inicial, para verificar se atendia a todos os requisitos. Então, atendendo a todos os requisitos, começa a fase de lance, o que vale é o preço no pregão. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. Então, o pregoeiro que está conduzindo lá vai decidir se a proposta vencedora ela é realmente a proposta vencedora. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação. Olha só, depois vem a habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Então, encerramos ali. A proposta do vencedor é o menor preço e atende todos os requisitos do edital para o objeto. Agora vamos verificar se ele pode ser considerado como habilitado para contratar com a administração. Ele já teve que dar a sua declaração de que estava com tudo certo. Então vamos lá. A habilitação faz-se com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Seguridade Social, o FGTS, as fazendas estaduais e municipais, com a comprovação de que atende às exigências do edital, quanto à habilitação jurídica, qualificações técnicas e econômico-financeiras. Todas as definições, todo o conteúdo disso tudo está na Lei 8.666. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação, que já constam do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e sistemas semelhantes mantidos pelo Estado. Então, quando a administração pública possui um registro cadastral, o licitante ele pode regularizar sua situação perante o registro cadastral e trazer basicamente a certidão falando que ele está ok com os requisitos de habilitação perante a administração. É isso que esse inciso quer dizer. 15. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. Então, pois bem,
venceu, melhor proposta, né? Menor lance, verificado que ele atende aos requisitos de habilitação, ele finalmente vai ser declarado vencedor. Perceba como a lei do pregão, os incisos são, eles foram colocados linearmente, a gente vai seguindo cada inciso e vai compreendendo como funciona, diferentemente da lei 8666, a gente teve que mudar e pegar, ir por etapas, montando onde estavam os requisitos em cada artigo da lei. 16. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Então, assim, veja, a habilitação é verificada depois, né? A proposta é verificada na hora do momento dos lances. Se aquela proposta vencedora é afastada, já automaticamente chama o segundo. Mas quando você vai para a fase de habilitação, e é uma inversão de fases, há uma diferença com a lei 8666, também se procede dessa forma. Se verificam os requisitos de habilitação, se for inabilitado o vencedor, o segundo é convocado. E vai na ordem de classificação. A modalidade de pregão, por isso, é muito mais dinâmica, ela faz muito mais sentido para a administração. Nas situações previstas, né, o pregoeiro ainda poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o menor preço. Então, ainda com o vencedor, o pregoeiro pode abrir uma fase de discussão para que ele consiga reduzir ainda mais o valor, né? Declarado vencedor, qualquer licitante, então depois foi melhor proposta, foi habilitado, foi declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, e no pregão essa é uma diferença, o prazo recursal é de 3 dias, né? De 3 dias, mas o recorrente ele deve manifestar o seu interesse de recorrer no momento do pregão. Ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões igual ao número de dias, né? Então, aquele que quer recorrer, ele manifesta sua intenção de recorrer, pode ou não apresentar suas razões, depois ele tem 3 dias para recorrer, e os demais licitantes vão poder apresentar as contrarrazões no mesmo prazo. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, né? Regra da administração pública, se aproveita ao máximo, né? A falta de manifestação imotivada, imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito do recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. Então, se no momento ali que encerrou o procedimento licitatório, aquele que tem interesse de recorrer não manifestou sua intenção recursal, e veja, sua intenção, não é que precisava ter apresentado todas as razões recursais, manifestou sua intenção de recorrer e para depois, em 3 dias, apresentar suas razões. Então, se você não manifestar sua intenção de recorrer, você não pode, no dia seguinte ou depois de encerrada, de adjudicado o objeto, ir lá e falar assim, não, eu quero recorrer, ainda que haja uma irregularidade. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, e homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso 16. Vamos voltar lá para o inciso 16. Se a oferta não for aceitável, os solicitantes atender às exigências habilitatórias, vão ser examinadas as ofertas subsequentes. E daí, se o vencedor também não comparece para assinar o contrato, é convocado o segundo colocado e assim sucessivamente. Nessa correria, mais uma vez correria, direito administrativo, como é muito formal o tema, tudo que pauta administração está na lei, a gente corre então com isso, porque a gente tem que analisar diversos artigos da legislação, então a gente espera que os senhores tenham compreendido como funciona o pregão, o que dispõe a lei 10.520, e qualquer dúvida, os senhores consultem a legislação do pregão, porque ela é muito didática, ela é muito explicativa, e as definições, os requisitos podem ser consultados na lei 8666. Muito obrigado e até a próxima.